Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E hoje estudaremos o capítulo 7 deste livro, dando continuidade aos acontecimentos após a abertura dos selos por meio do Cordeiro Santo de Deus. Pois bem, vamos à leitura do capítulo 7 de Apocalipse. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado o poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assentas no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esses que vestem as de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acharam diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém, meus amados. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele há de fazer. Amém? Pois bem, meus amados, terminando a leitura, do livro, do texto, desse texto de Apocalipse, nós vemos que esses acontecimentos, deste capítulo se dão durante a abertura do 6º selo. E é importante salientar que os acontecimentos descritos no livro do Apocalipse não são precisamente em uma ordem cronológica, por assim dizer. Ou seja, em alguns capítulos são citados os fatos em uma visão geral e mais ampla, enquanto que em outros capítulos os mesmos fatos são citados em uma visão mais detalhada. Desta maneira, em um capítulo diz o que vai acontecer, e em outros capítulos explicam como as coisas irão acontecer. O que está se referindo ao acontecimento de uma maneira geral, o como está relacionado ao processo do acontecimento. Como exemplo, temos o capítulo atual,
que já está falando sobre o fim da tribulação. E nós estamos apenas no capítulo 7. No capítulo anterior, o Cordeiro iniciou a abertura dos selos. E mais à frente, falaremos novamente sobre a grande tribulação. Só que de uma maneira mais detalhada. Vocês estão me entendendo? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, coloque-as nos comentários e eu procurarei responder o mais rápido possível. Lembrando que só responderemos as perguntas relacionadas aos capítulos que estudamos ou estamos estudando. Pois bem, nessa visão, o apóstolo João ele vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Lembrando que o planeta possui 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E os cantos da terra se referem a esses pontos. E esses anjos estariam posicionados em suas extremidades, o que daria um símbolo semelhante ao mais, o símbolo matemático da adição. No mesmo formato em que nós vemos na bússola. E esses anjos estavam literalmente contendo o vento, o que aumentaria consideravelmente a temperatura da terra. E isso afetaria a terra de várias formas, como parte do castigo e julgamento de Deus sobre a terra e sobre aqueles que nela habitam. E isso também faz parte da grande tribulação. Precisamos entender que a grande tribulação não se trata apenas da perseguição que os cristãos sofrerão por meio do anticristo, mas também do julgamento que Deus trará sobre toda a terra, e a terra não poderá ser danificada em sua totalidade sem que antes os servos de Deus fossem selados. Que servos são esses? Aqui é um ponto importante a ser destacado neste texto. Notamos que o cumprimento de uma promessa messiânica de salvação para os judeus durante a grande tribulação. Baseado em quê? Baseado em uma promessa abraâmica descrita no livro de Gênesis, nos capítulos 12 e 17, onde Deus faz uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9. Como Deus é fiador de sua palavra e de suas promessas, ele dará aos judeus uma oportunidade de se converterem a Jesus Cristo por meio da palavra pregada. Os judeus, em sua grande maioria, não creem em Jesus Cristo como Messias. Eles acreditam que o Messias de Israel ainda virá, pois não podem conceber que o Messias libertador de Israel e salvador da humanidade viria na figura de um simples filho de carpinteiro. Grande parte dos judeus não acreditam que o Messias Salvador morreria em uma cruz. Os judeus acreditam que o Messias verdadeiro virá com poder e glória, que terá a descendência real do rei Davi, que terá influência mundial e que ainda reconstruirá o templo de Salomão em Jerusalém. Por isso, quando o anticristo se manifestar, ele será e fará justamente o que os judeus esperam. Por isso que os judeus serão enganados e só perceberão quando for tarde demais. Assim, quando o anticristo começar a exigir adoração para si, os judeus e os cristãos que não foram arrebatados irão romper com ele. Então começará a perseguição contra os cristãos e os judeus. Por causa disso que muitos judeus irão se converter ao cristianismo. E desses que se converteram, Deus irá separar e selar alguns para espalhar a mensagem de salvação ao mundo inteiro. E muitos irão crer em Jesus Cristo por meio da tradição oral da pregação do Evangelho. Para que os chamados selados cumpram a sua missão, eles serão protegidos para não sofrerem de nenhuma praga ou mal, nem doença, nem enfermidade, não serão presos nem mortos. Eles escaparão, assim como os primogênitos foram poupados da morte no advento das 10 pragas do Egito que sobreveio sobre o povo do Egito, descrito lá no livro de Êxodo. Serão os judeus responsáveis por pregar o evangelho na grande tribulação, pois certamente não haverá Bíblia, pois o anticristo se encarregará de torná-la um livro proibido e possivelmente confiscará e destruirá todas as Bíblias, né? E os chamados selados serão enviados como cartas vivas para pregar o evangelho do reino à salvação. E a todas as nações. Eles serão cartas vivas de Deus para se cumprir o que Jesus Cristo disse no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, verso 14, onde está escrito: e esse Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim a que Jesus se refere é o fim de tudo. A sua vinda gloriosa, né, o julgamento final. É importante que ninguém confunda a vinda de Cristo com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma coisa.
A segunda e derradeira vinda de Cristo é outra coisa completamente diferente e nós falaremos sobre isso mais à frente. Combinado? Quanto ao número 144 mil, esse número não é um número exato, mas representa um número simbólico de equilíbrio ligado ao número 12. O número 12 sempre tem sido usado por Deus simbolizando a totalidade e qualidade. 12 tribos, 12 discípulos. Por que não 13? Por que não 11? Porque 12 é suficiente. 12 é suficiência. Suficiência que indica plenitude, completude. É o bastante para Deus cumprir o seu propósito. E um fato interessante a ser notado é que a tribo de Dan não é mencionada nesse texto, possivelmente porque tiveram envolvidos com idolatria, conforme está escrito no livro de Juízes, lá no capítulo 18. Se lermos o capítulo 21 de Apocalipse, veremos as consequências da idolatria. Pois bem, a partir do verso 9, o apóstolo João tem outra visão, uma grande multidão de todas as nações glorificando a Deus. Esta multidão de pessoas usando vestes brancas são salvos que passaram pela grande tribulação. Possivelmente aqueles que não foram arrebatados e tiveram que enfrentar a perseguição do anticristo. Eles foram salvos porque, como o ancião disse, eles tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, o que indica absolvição, perdão dos pecados, graça alcançada por meio da fé em Jesus Cristo. É importante observar que esta parte do texto já indica que a grande tribulação acabou. Tanto que a grande multidão que está diante do trono de Deus, ela já está diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, louvando a Deus pelo fim de tudo. E eles não terão nem mais choro, nem pranto, nem dor. Né? Outro fato importante que nós precisamos salientar é que esta multidão também ela é formada pelos que foram alcançados pelo evangelho que foi pregado pelos 144 mil selados que nós falamos anteriormente. Isto indica que mesmo durante a grande tribulação, Deus, com sua infinita misericórdia, dará oportunidade de salvação para aqueles que ainda estiverem sobre a terra. Olha como que Deus é maravilhoso, comprovando o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 11. Onde está escrito: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do Senhor soberano, que não tenho prazer na morte do ímpio, antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Deus é bom demais, não é verdade? Pois bem, nós vamos encerrar esse estudo por aqui. No próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 8, que está imperdível. Falaremos sobre a abertura do 7º selo e sobre as 7 trombetas, ok? Se puder, faça sua inscrição nesse canal, recomende esse estudo. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro.